Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando essa aula de maneira gravada. Estou aqui com representantes das turmas primeiro A, primeiro B e primeiro C. E hoje nós estamos dando continuidade nessa unidade que está focada em geometria, certo? Então, essa nossa unidade está toda focada na parte da geometria para a gente revisar os nossos conteúdos. A partir da próxima unidade, acredito eu que nós já devemos entrar nos assuntos próprios do primeiro ano, né? Já que agora a gente está fazendo um apanhado geral, uma revisão daquilo que é de nível fundamental. Tá certo, gente? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre polígonos, certo? A geometria, a unidade mínima de medida na geometria, ela é o ponto, né? Um conjunto de pontos, ele formam retas, formam segmentos de retas, formam semi-retas, né? E um conjunto de retas, segmento de retas ou semi-retas vão tender a formar polígonos, tá? Então, o que é que são polígonos? Como está dizendo na definição aqui, deixa eu aumentar o zoom para vocês verem melhor. São formas geométricas planas, cujo contorno é fechado, né? Então, a forma, ela se fecha. Isso é polígono. E formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Observe alguns exemplos de polígonos. Então, são segmentos de reta, são pedaços, tá? E eles não se atravessam, tá? Eles se encontram, mas não se atravessam. Então, esses são os polígonos. Esses polígonos que eu coloquei aqui, tá? A gente tem triângulo, quadrado, octógono, né? Quem gosta de MMA já ouviu falar sobre essa palavra octógono, né? Então, é porque os lutadores de MMA eles lutam dentro de uma plataforma que tem 8 lados, né? Então, por isso é octógono. Certo? Deixa eu responder o colega aqui. Pronto. Aqui, ó, pentágono, aqui, ó, hexágono. Então, quem determina o nome deles, ele é a quantidade de vértices. O que é vértice, Natan? Vértice é as quininhas aqui, o encontro entre os segmentos. Então, 3 lados, triângulos. 4 lados, quadrado. E assim, 8, octo. 5, penta. 6, o que o Brasil não é, hexa. Entendeu? Então, é por aí. Certo? Então, gente, esses são os polígonos, tá? Então, eles são regulares. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados iguais. Por exemplo, se eu mudasse esse polígono assim, ó, ele ia ter 2 lados iguais e um maior. Então, ele já não seria regular, tá? Regular é só quando tem todos os lados iguais. Mudou um pouquinho aqui, ó, pronto, já não é regular mais, tá? Ainda é um octógono, mas não é regular. Ainda é um triângulo, mas não é regular, e assim por diante, tá? Então, esses são os polígonos regulares. Certinho? Então, o que compõe um polígono? Vamos usar um paralelogramo, que é um polígono irregular, tá? De exemplo, certo, gente? Então, fale rapidinho. Paralelogramo, paralelogramo. Para testar se você está com a dicção boa. Bom dia, Maria Eduarda. Então, esse paralelogramo, ele é composto pelo quê? Pelos lados A, B, C e D, né? São os lados. Os segmentos de reta, eles podem ser nomeados com letras minúsculas ou por 2 pontos que passam por eles. Por exemplo, o lado A também pode ser chamado de lado AF, porque tem 2 pontos que passam por ele, certo? Que é o A e que é o F. A mesma coisa, o B pode ser chamado de AB, certo? O lado AB. O lado D pode ser chamado de EB e o lado C pode ser chamado de EF, tá? Então, os lados, eles ganham esses nomes também assim, ó. 2 letras juntas, maiúsculas, tá? Que representam os pontos, com traço em cima. Ok? Beleza. E tem as diagonais. As diagonais, elas são linhas imaginárias, tá? Enquanto os lados são linhas reais, as diagonais são linhas imaginárias. Que cruzam, tá? Que cruzam
a figura, o polígono por dentro, que ligam um vértice até outro, tá? Então, do vértice A até o E e do B até o F. Natan, e do lado A até o F, dá para ter uma diagonal? Não, porque é justamente o lado que já liga a eles. Então, diagonal é só quando não passa pelos lados. Tem que passar pelo centro aqui, ó, da figura. Certo? Gente, qualquer coisa, você pode levantar a mãozinha aí também, viu? Que aí a gente vê aqui. Qualquer dúvida, tá? E os vértices são justamente os pontos onde os segmentos de reta se encontram. Então, tem o vértice A, B, E e F. Certo? Pronto, esses são os vértices. Quando duas retas se encontram, o espaço, a inclinação entre essas retas é chamada de ângulo. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Então tá. E aí os ângulos, eles são nomeados com letras gregas. E a gente vai ter ângulos internos e ângulos externos. Então, o ângulo interno é esses aqui em azul, tá? Azul aqui, azul não, em verde, perdão, tô daltônico. Em verde, aqui é o ângulo interno, e o externo é laranjinha aqui. Externo, gente, ele não pega toda essa parte aqui não, tá? O externo, ele forma junto com o ângulo interno um ângulo de 180 graus. Portanto, o ângulo interno e o externo, eles juntos são suplementares, tá bom? Suplementares. Lembrando, ó, ângulos complementares juntos formam 90 graus. Ângulos suplementares juntos formam 180. E pode acontecer dos ângulos terem ponto, ter número decimal, tá bom? Faz parte. Por exemplo, se você somar 104,04 com 105,96, vai dar 180. A mesma coisa vai acontecer aqui em todos os outros, tá? Todos os outros ângulos vão formar 180 graus. E aí eles ganham nome de letras gregas, né? Então aí a gente tem os ângulos beta. Deixa eu pegar um mousezinho aqui, um mouse falso para mim. Pronto. Então a gente tem aqui, ó, o ângulo beta, o alfa, o gama e o delta, tá? E aí a gente tem os externos. Os externos são o epsilon, o eta, aqui, o zeta aqui e o teta aqui, tá? Então, eles vão ganhar nomes de letras gregas. Mas, na dúvida, a gente vai para alfa, beta, gama, que é sempre os mais fáceis da gente lembrar. Delta também, né? O Ezinho, que é epsilon. Você vai pegando os que são mais fáceis. Mas isso aqui é para vocês entenderem, tá? Os ângulos externos e internos, eles são complementares. Depois, a gente tem aqui os polígonos. Polígonos, gente, eles podem ser convexos ou não convexos. Então, tem duas divisões, ó. Eles podem ser regulares ou irregulares. Regular tem todos os lados iguais. E irregular, todos têm lados diferentes. Não precisam ser todos, mas tem lados diferentes, né? E os convexos não convexos já é diferente. Convexo é quando você corta esse polígono por uma reta e essa reta só cruza o polígono duas vezes, quando entra e quando sai. Quando é não convexo, é aqui, ó. Eu cortei o polígono aqui, mas ele saiu aqui, entrou de novo e saiu de novo. Então, você vê que esse polígono, ele atravessa o... Ele é atravessado pela reta, mas ele deixa algumas partes de fora. Então, nesse sentido, ele não é convexo, tá bom? Nesse sentido, ele não é convexo. Certo? Então, alguma coisa para dizer, gente, disso aqui até agora? Eu não vou tomar muito tempo de vocês hoje, não, para vocês fazerem a prova, o teste, viu? Com calma. Tentar fazer hoje já, para não adiantar as coisas. Para não adiantar, não, para não embananar as coisas, né? Então, bora lá. E quando a gente fala de diagonais, existe uma quantidade de diagonais em cada polígono convexo, tá?
que é a diagonal? É atravessa todas os vértices. Então, assim, ó, eu vou ligar esse vértice para cá. Aí eu vou fazer uma outra diagonal. Eu vou ligar aqui agora. Pronto. Ai, já achou. Pronto. Beleza. Fiz as diagonais, fiz as ligações. Eu não posso ligar esse vértice aqui com esse lado, porque já tem um lado aqui que os liga. Então, tem duas, aí eu vou para outro vértice. Eu vou pegar esse aqui e vou ligar com esse outro. Vou pegar esse aqui, esse, e vou ligar com esse aqui, tá? A mesma coisa, vou pegar esse, eu vou ligando. Vamos ver quantas diagonais será que a gente tem nesse polígono? Fez uma estrelinha, né? Pois é. Então, aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Então, esse pentágono nessa figura, esse pentágono tem 5 diagonais, tá bom? Mas como a gente vai calcular isso? Tá. Vamos pensar aqui. Eu vou pegar um triângulo. Então, vamos pegar aqui. Este pentágono tem 5 diagonais. Vou pegar um triângulo aqui, gente. Um triângulo qualquer para a gente conversar sobre ele, tá? Então, aqui. Peguei um triângulo, um retângulo aqui. Quantas diagonais esse triângulo tem? O que vocês acham? Esse triângulo aqui, ó. Quantas diagonais ele tem? O que é diagonal? Ela liga um vértice até o outro. Muito bem, Josiane. 0, muito bem, Esdras, também. Nenhuma, gente. Justamente por quê? Porque se eu pego uma linha aqui, ó. Se eu pego uma linha desse triângulo e tento ligar com a outra, desse vértice e tento ligar com o outro, já é o lado. Não precisa, não tem. Então, o triângulo, ele não tem diagonais. Então, por que o triângulo não tem diagonal? Pois todos os seus vértices já são ligados entre si. Então, existe um cálculo para você pegar e descobrir a quantidade de diagonais. E ele tem tudo a ver com o triângulo. Por exemplo, vamos lá. É esse aqui, ó, D, que é igual a N menos 3, porque você vai tirar os 3 vértices do triângulo, vezes N dividido por 2. Como assim, Nathan? Ó, vamos lá, vamos fazer o exemplo. Vamos descobrir a quantidade de vértices do pentágono, tá? Olá, deixa eu ver quem chegou aqui. Oi, Olá, Dandara, quem mais chegou aqui agora? boa tarde ou Boa bom tarde. dia. Bom dia. Bom dia. Então, continuemos aqui, gente. Vamos descobrir a quantidade de vértices do pentágono. Então, vamos usar essa fórmula aqui. A gente já sabe que é 5, tá? Mas aí a gente vai fazer o cálculo. Então, a quantidade de vértices vai ser... N é a quantidade de lados, tá? Do triângulo, da figura. Nesse caso, é um pentágono, a gente tem 5. Então, 5 menos 3 vezes 5 dividido por 2. Expressão numérica, a gente sempre resolve o parênteses primeiro, tá? Eu sempre brinco que primeiro a gente bota os parentes para fora de casa, viu? Então, tira os parentes. Então, bora lá. 5 menos 3 dá 2. Então, 2 vezes 5 dividido por 2. Certo? 5 menos 3 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Dividido por 2 dá 5. A gente simplesmente cancela o 2 que está multiplicando com o 2 que está dividindo. Então, D igual a 5 diagonais. Mas será que sempre vai ser assim?
quando a figura tiver 5 lados, vai ser 5 diagonais. Quando tiver 6, vai ser 6 diagonais? Não. Vamos ver? Então, vamos fazer o exemplo de um octógono. No octógono, n é igual a 8, né? São 8 lados que a gente tem, tá? De onde veio o 3? Certo, Leonardo. Esse 3, ele veio justamente do que a gente descobriu do triângulo. Então, esse n, ele representa, o n aqui, representa o número de lados. Quando eu tenho um triângulo, vai ser 3 menos 3, que vai dar 0. Então, vai ter 0 diagonais, vai dar 0 aqui. 3 vezes 0 é 0, 0 dividido por 2 dá 0. Então, por quê? Porque a gente sabe que quando é um triângulo, ou seja, quando o n é igual a 3, a gente tem 3 lados, nós não vamos ter diagonais. Nós só vamos ter diagonais a partir de mais de 3 lados dentro da figura. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer... Gente, podem perguntar, levante a mão, pergunte, tá? Fiquem à vontade. Então, vamos fazer o exemplo de um octógono. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui. No lugar de n, eu vou colocar o 8, certo? Então, eu tenho 8. O menor número de lados de um polígono. Isso, o menor número de lados de um polígono é 3. Porque se tiver 2 lados, aí já não é um polígono, não tem como fechar. Né? Não tem como fechar. É só 2 linhas. Isso aí, muito bom. Então, com 8 lados. Vamos ver esse polígono de 8 lados aqui. Qual tarefa é essa? A gente está falando sobre assunto de polígonos. Certo? Certo. Aí, a parte que ficou, que você chegou, você não viu, depois eu vou colocar a gravação no YouTube assim que terminar a aula, aí você pega a parte que você não pegou aqui ao vivo, viu? Polígono tem 3 lados de cada diferença? Bora lá. Isso aí é o triângulo. Polígono, Tá. porque a palavra a palavra poli, ela tem a ver com mais de um, né? Poli é algo que é múltiplo. Por exemplo, uma pessoa que é poliglota, não sei se vocês já ouviram a palavra poliglota. Poliglota é uma pessoa que fala vários idiomas, né? Então, quando fala poli tem a ver com vários, certo? Então, esse é o poliglota. Polígono é justamente, ele tem vários lados, certo, gente? Então, aqui, continuando, 8 menos 3 dá 5. Então, 5 vezes 8 dividido por 2. 5 vezes 8 é 40, dividido por 2 é 20. Então, a gente tem 20 diagonais. Então, dentro do octógono, nós temos 20 ligações de um vértice com o outro, tá? Então, isso aqui que são as diagonais. Belezinha? Respira um pouquinho, toma um pouquinho d'água, que a gente está quase terminando, viu? Hoje não vai demorar muito, não. Hoje a gente está mais objetivo. Até porque o assunto é pouquinho para não atrapalhar com o teste e deixar mais tempo para vocês estudarem na CAN essa semana, viu? Então vamos lá. A soma dos ângulos internos de cada polígono. Beleza. Aqui, lá em cima, a gente estava falando de diagonais. Agora a gente vai falar de ângulos. Não, Marcos, a gente já estava ali, ó, a gente já falou coisa aqui. Não, mas hoje realmente a intenção é que vocês dediquem mais tempo ao teste, para que vocês não fiquem entregando atividade atrasada, viu? Ver as atividades que estão em atraso, porque nas próximas semanas vem o BIMAP por aí e a gente precisa, ó, revisar muito. Ô, professor, Oi. mas o polígono tem 4 faces ou Lados. Porque assim, lados? polígono, como eu falei, poli. Então, o polígono pode ter quantos lados puder.
E aí, dentro dos polígonos, a gente tem o triângulo, que tem É 3. 3. Isso, o retângulo, que tem 4. O octógono, que é 8. Pentágono, e assim por diante. Ah, eu sei, é porque E eu aí, esqueço. tranquilo. O nome do polígono vai depender da quantidade de lados que ele tem. É, Certinho? Então, certo. continuando aqui, a gente tem a soma dos ângulos internos de cada polígono. Então, existe uma soma, uma quantidade de graus que, juntando os três polígonos, os três ângulos que o polígono tem, você consegue encontrar. Por exemplo, vocês lembram quantos graus tem dentro de um triângulo? Quem lembra aí, coloque para mim no chat. Quantos graus tem com a soma de todos os ângulos do triângulo? Todos os ângulos do triângulo. Quantos graus seria? Vocês vão reparar que a maioria das fórmulas da geometria, elas, isso, 180. A maioria das fórmulas da geometria, elas saem do triângulo. Por quê, gente? Porque o triângulo, ele é a figura básica da geometria, dos polígonos. Você vai ver que qualquer um desses polígonos, a gente pode dividir ele em vários triângulos. Então, o triângulo, ele é a unidade básica dos polígonos. Então, o que é que a gente sabe? Dentro dos ângulos do polígono do triângulo tem 180 graus. E a quantidade de graus interno, né, a quantidade de graus que vai ter dentro do polígono vai depender da quantidade de lados. Leonardo, 60 por cada ângulo. Sim, se for um polígono regular, viu? Por exemplo, se for assim, um irregular, aqui já vai ter 90 graus aqui tem outra quantidade, aqui tem outra. Mas se todos os lados dele for igual, sim, 60 graus por lado. Inclusive, gente, na maioria dos polígonos, lados iguais vai representar também ângulos iguais, tá bom? Com poucas exceções. Mas se todos os lados do polígono forem iguais, todos os ângulos também serão iguais. O ângulo de 90 graus vai aparecer em algumas situações, certo? Então vamos ver aqui, ó, a soma dos ângulos internos. Quando n é igual a 3, ou seja, eu tenho um triângulo, né? Então, quando n, essa aqui. Quando n é igual a 3, então vai ser 3 menos 2 vezes 180. 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180 graus. Então, é por isso que a gente fala que o triângulo ele tem 180 graus. Agora, vamos ver qual a soma dos ângulos internos de um quadrado. Isso, n é a quantidade de lados. Muito bem. No triângulo retângulo, superior e inferior, 45. 45. Isso, o maior seria o reto. 45 com 45 dá 90, mais 90, 180. Então, n menos 2 igual a 180. Agora a gente quer ver do quadrado, tá? Quadrado tem 4 lados. Então, 4 menos 2, que dá 180. Ou seja, 2 vezes 180 graus, que vai ser 360 graus. Certo? Então, dentro de um quadrado tem 360 graus. Quadrado, 4 lados. Isso, a esfera, ela não tem lados, né? Ela é uma circunferência inteira. Então, gente, e se quiséssemos saber o valor de cada ângulo interno? Isso aí, muito bem, Josiane. Basta dividir a soma dos ângulos
pela quantidade de lados. Então, aqui, ó. Então, a gente tem um quadrado. Se a soma do quadrado é 360 graus, dos ângulos, né? A soma dos ângulos do quadrado é 360 graus, cada ângulo terá 360 dividido por 4, que será igual a 90 graus. Tá bom, gente? 90 graus. Lembrando, gente, que tanto no quadrado quanto no retângulo, os ângulos são 90 graus. Até por isso, o nome retângulo tem a ver por ele ter ângulos retos, tá? Agora, a gente pode ter outras figuras, né, que tenham 4 lados, mas que não tenham os lados todos iguais. Aí, e os ângulos também não serão de 90 graus. Porém, gente, essa figura aqui também vai ter 360 graus internamente. Somando os ângulos dela todinho aqui, vai dar 360. Um exemplo disso, dos ângulos externos, sim, sim. Os ângulos externos, é só você pegar... Lembra que eu falei que eles são suplementares? Então, é só você pegar o valor do ângulo e pegar 180 e diminuir pela quantidade de ângulos, pelo valor do ângulo. Então, 180 menos 90 dá 90. Então, o ângulo externo do quadrado é 90 também. Já do triângulo, 180 menos 60 dá 120. Então, o ângulo externo do triângulo, ele é 120 graus. Você quer ver um exemplo aqui, ó, somando os ângulos desse paralelogramo, dá 180. Os ângulos internos, dá 360. 360. Porque o máximo é 360. Pronto, aqui, ó. 0 graus. Você dá uma volta inteira. Quando você dá uma volta, você faz 360. Passou disso, você está dando mais de uma volta. Então, volta a contagem. Aí, 370 graus. 370 graus é a mesma coisa que uma volta, 360, mais 10 graus. 400 graus é a mesma coisa que uma volta, mais 40 graus. Então, é por isso que 360 ele é a volta inteira. Ele equivale à circunferência do círculo todinha. Viu, Leonardo? Cada causa tem explicação. É porque foi uma unidade de medida. Um dia, resolveram fazer assim, olha, nós vamos medir o círculo, a inclinação do círculo em graus. E aí dividiram os pedacinhos lá e ficou 360. Foi a unidade de medida menor que eles resolveram colocar. Mas a questão dos ângulos é uma coisa que resolveram medir de alguma forma. Aí criou-se o transferidor. Viu? Gente, aqui, ó, esse paralelogramo, somando os 4 ângulos dele aqui, ó, esse e esse, somando tudo, vai dar 360 graus, que é justamente a soma dos ângulos internos do nosso querido paralelogramo, porque ele tem 4 lados. Se tem 4 lados, vai ter aqui, ó, 360 graus de ângulos internos, a soma de todos eles. Mas os 4 lados vão ser diferentes. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, tem 2 que são iguais e outros 2 que são iguais entre si. 104, 104, 75, 75. Quatro mais 4, 8 de cada lado de ângulo. Não entendi, Dandara. São quatro ângulos de 4 mais dentro. 4. Tem 4 a cada lado, né? Não, são 4 lados só. Aqui, ó, 4 lados. São 4 lados, 4 ângulos internos e 4 ângulos externos.
Mas a gente não soma, não. Cada um é uma coisinha diferente, viu? Ah, pensei que era soma. Não, não soma, viu? A Uhum. gente não soma. Isso. Quando é regular, você descobriu o ângulo, já descobre tudo. Quando é regular. Agora, quando tem lados diferentes, aí você vai ter que ter outros cálculos, outras formas de descobrir, viu? Então, se a soma dos ângulos do quadrado é 360 graus, cada ângulo terá 360 graus dividido por 4, que vai dar 90. E aqui vamos tentar descobrir qual será o valor de cada ângulo interno, certo? De um, certo, Carol? Vou explicar. Hexágono. Certo. Bora lá. Para descobrir a soma dos ângulos internos, basta você pegar a quantidade de lados da figura, diminuir por 2, tá? E multiplicar por 180, tá bom? Quantidade de lados menos 2 e multiplicar por 180 graus, certo? O cálculo disso aqui, a base também é o triângulo. Por que é o triângulo? Porque o triângulo tem 3 graus. 3 menos 2, 1 dá 180. Aí, por exemplo, eu quero descobrir o valor de cada ângulo interno do hexágono. Então, basta colocar 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180 é igual a 720 graus. Então, esse aqui é o valor da soma dos ângulos internos. O hexágono tem 6, tá bom? Então, juntando 6 dá 120 graus. E aí, para você encontrar o valor do ângulo 1 por 1, então cada ângulo terá 720 dividido por 6. 6 graus. Então, cada ângulo vai ser 120 graus, será a medida de cada ângulo do hexágono regular. Por que eu coloco regular, gente? Porque todos os lados são iguais. Se os lados forem diferentes, vai ter ângulos diferentes também, viu? Só é lados iguais, só é todos os ângulos iguais se os lados forem iguais. Certo? Pronto. Deixa eu ver o que mais. Ah, esse aqui já é hexágono, acabei fazendo. Apenas pensando. Isso, já fizemos essa questão lógica também, né? Tudo certinho. Então, esse aqui foi o hexágono, né? Esse aqui é a figura, viu, gente, do hexágono. Deixa eu colocar para baixo isso aqui. Meu Deus. Pronto. Então, aqui a gente encontrou a figura do hexágono. Belezinha. Pronto, achamos a fórmula apenas pensando nessa questão lógica. Então, gente, por que eu falo divide pela quantidade de lados? Existe uma fórmula para você descobrir cada ângulo. Não acostuma não, viu? Que daqui a pouco... Ai, que eu passei... É que nas últimas aulas foi Pitágoras, Tales, né? Na prova de vocês é isso aí, viu? Pitágoras, Tales. Mas esse aqui é só para complementar mesmo os assuntos. Para você descobrir essa questão de diagonais, quantidade de lados, ângulos externos, internos, para depois a gente ir evoluindo para outras coisas, né? De geometria mesmo, acho que meu caderno não está fácil. Aqui, de geometria, acho que o conteúdo de vocês tem mais o quê? Gente, essa semana, lembrando, volta a Monetize, viu? Nas sextas-feiras. Cadê? Aqui. Pronto.
Polígonos, ângulos internos, quantidade de lados, aresta, cálculo de área. Ah, sim. Pronto. Obrigado, gente. Vocês me ajudaram a lembrar o assunto, o próximo conteúdo. Só tem que saber essa fórmula. N menos 2 vezes 180. Sim. Para saber diagonais é N menos 3, né? Diagonais é N vezes menos 3 vezes N. E N menos 2 vezes 180 para saber ângulos internos, tá? Então vamos achar a fórmula apenas pensando na questão lógica, que a gente já fez. Pronto, bora lá. Vamos fazer uma questãozinha juntos aqui agora, viu? Deixa eu arrumar essa figura e depois eu vou parar a aula para passar para o próximo assunto. Eu lembrei o outro assunto que eu ia passar, vou passar para vocês agora. Né? Quem estava achando pouco, se preocupa não, vamos ter mais. Ai, ai. Acabei lembrando, gente. Disso, é porque essa aula tinha preparado até uma parte, mas se preocupa não, porque a gente tem mais conteúdo para fazer aqui. O valor do ângulo externo de cada polígono. Vamos tentar descobrir o valor do ângulo externo desse polígono aqui. Do polígono abaixo. Vamos tentar lembrar. Pois é, mudei de ideia. Mudei de ideia, Josiane. Eu vou lembrar só umas coisinhas de áreas para vocês, tá bom? Áreas de figuras. Aí eu lembro só as fórmulas hoje, aí na semana que vem a gente trabalha as questões, viu? Vamos ver, Leonardo. Olha, o cara foi rápido. Então, gente, nós queremos saber o valor do ângulo externo. Mas para saber o valor do ângulo externo, a gente precisa descobrir o valor do ângulo interno também, não é? Qual o nome dessa figura aqui? Dessa figura. Pela quantidade de lados. Qual o nome da figura? Tem 5 lados, né? Pensa sempre que vai ter. Isso, vai terminar com gono. Isso, é um pentágono, né? Pentágono. Sempre termina com esse sufixo, né? Gono. Né? Pentágono, heptágono com 7, essas coisas assim. Então, o pentágono, para descobrir a quantidade de graus que a gente tem internamente, então a gente vem com n menos 2, né? Vezes 180. Então, como eu tenho 5 lados, então vai ser 5 menos 2 vezes 180, vai ser 3, né? 3 vezes 180, que vai dar, é vezes, viu, gente? Esses pontinhos aqui é vezes. Não esquece disso, não. E vai dar 540 graus. 540 graus é a medida de todos juntos, né? Juntando 5 graus. Para saber o valor de cada um dos 5 ângulos, lembrando que esse polígono é regular, tá? Todos os lados são iguais. Então, para saber o valor de cada um dos 5 ângulos, nós vamos fazer o quê? Pegar 540 e dividir por 5. Porque 5 é a quantidade de lados. Isso aqui vai ser 108 graus. Certo? Então, se o ângulo... Aí, o que a gente lembra? O ângulo interno... Vou colocar um Y aqui no lugar. Pronto. Se o ângulo interno e o externo são suplementares, eles são suplementares, né? Então, a soma deles dá 180 graus. Então, o valor de y graus, né, que eu quero saber, que é o ângulo externo, será 180 y graus será 180 graus
menos 108 graus, né? Vai ser o ângulo total, né? Eles são suplementares, então somando esses dois aqui, ó. Somando esses dois dá 180, então vou pegar e diminuir pelo valor de x, porque a gente já encontrou que x é igual a 108 graus. Natan, quem é x é o ângulo interno, gente, viu? Os ângulos internos, qualquer um desses ângulos internos do pentágono vai ser 108 graus. Então, y graus vai ser igual a 102 graus. É, muito bom, mas assim, a questão é que nosso olhar ele vai errar, né? A gente pode errar no nosso chute. O ângulo de 90 graus, isso, 72, obrigado. O ângulo de 90 graus é o único que dá para a gente identificar porque ele é reto, né? Duas retas aqui é o que formam uma quina, mas a maioria dos outros não. Viu? Então, 102 graus será o ângulo externo do pentágono regular. Ângulo externo do pentágono regular. Certo? Eu vou parar essa gravação e fazer a próxima para a gente falar sobre as áreas de figuras planas, tá?